falamos sobre a questão de implícitos e eu disse a vocês que a gente voltaria à temática das aulas do Aravante para o Enem, né? Tudo bem, vocês estão entrando, digamos assim, né? A gente já está nessa reta final aí e a gente precisa focar nessa questão, né, digamos, de implícito, de linguagem, que é o que nós chamamos de linguagem instrumental, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a questão da intertextualidade, tá? Ok? Então é uma matéria, digamos assim, que não está na sua apostila, mas é uma matéria muito cobrada no Enem. Então é por isso que a gente vai conversar um pouco sobre intertextualidade, certo? Ok. À medida que eu vou falando, eu vou colocando os quadrinhos aqui para vocês irem acompanhando numa boa, tá? Ok? Bom, então, primeiro nós temos que entender e ter consciência que a intertextualidade, gente, ela se constrói dentro de qualquer texto, E ela pode dar ideia ela pode ampliar o texto original, ela pode absorver o texto original, ela pode reafirmar o texto original, ela pode negar o texto original, tá? Mas uma coisa é fato. O ponto novo, digamos aí, tá? É justamente o cruzamento entre textos. É por isso que a gente diz que a intertextualidade, né, ela ocorre quando os textos dialogam entre si. É isso, diálogo. E nele você pode explicar isso de uma forma mais tranquila? Sim, claro que eu posso, né? Por exemplo, suponhamos, por exemplo, ocorre o seguinte, suponhamos que você tenha que escrever um texto sobre um determinado assunto, tá? E você não domina, você não sabe nada sobre esse assunto. Por exemplo, igual um tema de redação, né? O tema de redação é a relação, né, digamos, da geração milenal com os novos, com as empresas colaborativas. Você fala aí, lascou. Porque eu não sei o que é a geração milenal, eu não sei o que é a empresa colaborativa, o que você vai fazer? Você vai procurar ler sobre. E aí, quando você se informa por outros textos, e aí independe a plataforma, né? Você pode ler, como você pode ouvir, né? Ver um vídeo, tanto faz como tanto fez, tá? Aí você vai ter referências para poder escrever o seu próprio texto. Isso quer dizer que esse texto seu, tá? Ele traz o quê? Ele traz ideias cruzadas, ele dialoga com outros textos. É isso. Então, em suma, a intertextualidade é isso, tá? Bom, sendo assim, né, nós temos alguns tipos de intertextualidade que eu queria comentar com vocês, tá? O primeiro tipo de intertextualidade é o que nós chamamos de alusão ou referência. Tanto faz como tanto fez, os dois nomes estão corretos, tá? É o seguinte, é um processo que nós chamamos de referência indireta, que é quando, né, o autor ele utiliza diversas ideias que já foram divulgadas, já foram colocadas ali, né, já foram pesquisadas, tá? Então, ele pode trabalhar com essa alusão, digamos assim, de forma explícita ou implícita. A essa altura do campeonato, meu amor, você já tem que estar entendendo quando eu falo implícito ou explícito. Se não tá, volta na aula sobre implícitos e explícitos, certo? Então, o que acontece? Essa obra original, ou esses textos originais, tá? Eles vão servir de apoio, né, para o novo texto que está se construindo, tá? É por isso, por exemplo, que quando em redação a gente fala, olha, usa uma alusão histórica ou uma referência histórica. Aí lá vem você, por exemplo, no governo era Vargas, e aí coloca o que rola lá. Isso é uma alusão histórica, uma referência histórica, ou seja, tá? Você está utilizando de um outro discurso, de um outro texto que vai colaborar na criação do seu, tá? Ok? Então pode ser alusão histórica, por exemplo, uma alusão literária,
filosófica, né? Igual as pessoas gostam muito de começar, por exemplo, textos, né? Com dois caras. O primeiro, dois caras não, duas pessoas, né? Primeiro, Thomas Moros, né? E lá vem a utopia. Porque em seu livro A Utopia, você está fazendo uma alusão, você está fazendo uma referência. Um outro que as pessoas gostam muito, se eu não me engano, é da Hannah Arendt, né? Com Banalidades do Mal. Você está fazendo o quê? Uma alusão, uma referência. Você pegou um texto já escrito, uma ideia já descrita, para poder contribuir na construção do seu. Então, isso é um tipo de intertextualidade, tá? Devo te dizer uma coisa, tá, gente? Que é o seguinte. A intertextualidade, ela só faz sentido para o receptor se o receptor conhece aquela referência. Se ele não conhece, ele vai ficar bem perdido, por mais que você faça uma síntese ali, quando você está escrevendo o seu texto. Por mais que você queira fazer a síntese, né, nós temos que levar em consideração que, pelo fato de ser uma intertextualidade, para que o receptor, para que o leitor tenha um compreendimento total, uma compreensão total do que vocês estão falando, ele precisa conhecer a referência anterior. Então, se você menciona Banalidades do Mal, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso, para que seu texto faça sentido, tá? Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma também o povo gosta bastante. Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. Então, esse é o primeiro tipo de intertextualidade, alusão ou referência, tá? Ok? Bom, bora pro segundo tipo, citação, tá? É uma forma também de usar a intertextualidade, usar a citação. Quer dizer, eu vou usar a fala de outro e essa fala de outro, ela vai contribuir para o meu texto, para aquilo que eu estou dizendo no meu texto, que eu estou afirmando no meu texto. Seguinte, quando eu decido usar a citação, detalhe, tá, gente? A citação também pode ser chamada de testemunho autorizado. É a mesma coisa, tá? Então, tanto faz. Mas quando eu decido usar a citação, eu posso fazer a citação de forma direta ou de forma indireta. Ok? Beleza. Quando eu optar por fazer uma citação de forma indireta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a essência da fala daquela pessoa que eu estou utilizando. Então eu não coloco a fala exatamente da mesma forma, do mesmo jeitinho, vírgula por vírgula, porque eu estou fazendo uma citação indireta. Todavia, se eu decido fazer uma citação direta, eu tenho sim que colocar perfeitamente palavra por palavra, tá? Palavra por palavra, vírgula por vírgula e um detalhe. Toda citação direta deve vir entre aspas. Deve vir entre aspas, para ficar claro que aquelas palavras não são suas, que aquelas palavras são de outras pessoas, certo? Entre aspas, no caso da citação direta. Além do que, gente, a gente não pode esquecer de dar nome aos bois. Se eu vou fazer uma citação, né, é mais do que natural, obrigatório, que eu coloque o dono daquela frase, quem foi que criou aquela frase, quem foi que falou aquela frase. Aí pode ser na direta ou na indireta, tanto faz como tanto fez, dá a César que é de César. Então você coloca o nome da pessoa ali, tá? Um detalhe sobre a citação, que às vezes as pessoas ficam um pouco curiosas em redação, né? Tipo, Liliane, mas se eu for colocar uma citação? Meu telefone deu pouca bateria, aí interrompeu o vídeo. Beleza? Vida que segue, vamos lá. Liliane, se eu for fazer uma citação, né? E na citação tiver algum erro gramatical, uma citação direta, e nessa citação tem algum erro gramatical, tá? Por exemplo, em termos de redação, eu vou ser penalizado por esse erro dessa citação direta? Resposta: não. Por quê? Porque não são suas palavras, consequentemente, não é um desvio seu. Mas isso só serve para citação direta, tá? Então, suponhamos, por exemplo, que você queira usar uma música, vocês nem conhecem essa música, mas vida que segue, né?
era de uma banda chamada Ultraje a Rigor, tá? E eles falam, a gente somos inúteis, tá? Você coloca isso lá, entre aspas, deixando bem claro que não é seu texto, que é de uma banda chamada Ultraje a Rigor. Ninguém vai encostar a mão na tua nota, porque o desvio não é seu, tá? Mas volto novamente. Esse tipo de intertextualidade, digamos, de desvio na intertextualidade, é só para citação direta. Direta, tá bom? Ok? Beleza. Um outro tipo de intertextualidade, tradução, tá? E a tradução, ela consiste num ajustamento de um texto composto, né, em um outro texto, em outra língua falada no país e traduzida. Agora, vocês prestaram atenção que eu disse, quando se fala em intertextualidade da tradução, eu falei ajustamento. E é isso mesmo, tá? Faz-se necessário ajustar, tá? Para aquela língua que está sendo traduzida aquele texto. Como assim, Liliane? Porque tem determinadas expressões, gente, que elas funcionam muito bem naquela língua, tá? Quando você traduz para uma outra língua, você está traduzindo para uma língua com uma outra cultura, com uma outra forma de falar, né? Em que às vezes aquela expressão não faz o menor sentido. Então o que você faz? Você faz um ajustamento. Você faz um ajustamento. Você ajusta para uma expressão similar, para uma expressão que tenha uma semântica parecida. Não uma sintaxe parecida, mas uma semântica, tá? Como assim, Lili? Tem expressões nossas, por exemplo, que, gente, pelo amor de Deus, né? Uma expressão, digamos, oral, uma expressão oral, por exemplo. Ah, deixa de caô. Vai traduzir isso para o inglês, né? Vai traduzir isso para o alemão. O tradutor vai ter que fazer um ajuste, de modo que esse ajuste aí, tá? Ele sirva perfeitamente para que as pessoas compreendam aquele texto, aquela frase naquela língua. Que é uma das coisas que as pessoas, elas criticam muito, sabe no quê? Filmes dublados. Filmes dublados. Mas, gente, eu sou suspeita pra falar. Pera aí que os cachorros começaram, gente, o bicho começou a pegar tudo no lado. Que é o seguinte. Por exemplo, a pessoa vê filme dublado, né? E as pessoas criticam isso, né? No sentido de que a expressão em inglês é uma. E aí, quando vem a dublagem, eles colocam uma outra expressão, tá? Vamos pôr dessa forma. Um exemplo que me ocorre à cabeça, e mesmo assim, porque eu já vi esse filme trocentas vezes, é As Branquelas, né? Tem um momento em que ele está experimentando uma roupa lá, digamos assim, e a outra entra em crise, né? Entra em crise. E aí, né, um dos personagens desesperados com ela, né, vira e fala, vou buscar uma roupa pra você, uma coisa assim. E ele vira e fala, eu vou, alguém me ajude. E chama o nome de um apresentador muito popular nos Estados Unidos. Que na tradução não faria o menor sentido pra gente, porque muitos não conheceriam. Então a dublagem, em vez de usar o nome desse apresentador, ele coloca a dublagem e usa Hebe, né? Então vira e fala, Hebe, me ajuda aqui, gracinha. Ou seja, por quê? Porque a referência da Hebe é, digamos, mais conhecida no Brasil do que a referência anterior. Então o que foi feito? Foi feito justamente isso, um ajuste. E na tradução faz-se necessário vários ajustes sim, tá? Ok? Bom, então, nós vimos até agora 3 tipos de intertextualidade, certo? Nós vimos a alusão, nós vimos a citação e nós vimos a tradução, tá? Eu vou dar uma encerrada nesse vídeo por aqui, tá faltando ainda, tá, gente? Algumas. Por 2 motivos. Primeiro, minha bateria vai acabar. Eu preciso colocar esse trem para carregar para gravar o outro vídeo. Segundo, para não ficar muito extenso também, porque isso é uma das aulas de reposição, tá bom? Então, ó, gente, grande beijo para vocês. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Muita paz. Tchau, gente!